Olá, este é o podcast da Diocese de Lages, com a homilia do nosso bispo Dom Guilherme, do 6º domingo da Páscoa. Sem dúvida, dentro do tempo da Páscoa, estamos no 6º domingo, portanto, já temos 5 semanas pós-Páscoa. A palavra-chave, a palavra que orienta, que conduz, que faz entender toda a palavra de Deus, é a palavra amor, ou então o verbo amar. E é bonito na segunda leitura que nós ouvimos, onde São João diz que o amor consiste em que Deus nos amou por primeiro. Não fomos nós que amamos a Deus por primeiro, mas Deus nos amou primeiro. Se folharmos as páginas do Evangelho, de toda a Bíblia, nós vamos ver que aquilo que João escreve é verdade. Deus é amor. E é por amor que nós somos criados. É por amor. É para o amor que nós somos criados. Portanto, a pessoa que não ama, como é que ela vai conseguir sentir-se filho ou filha do amor? Deus é amor. Para que alguém possa sentir-se filho ou filha de Deus, deve ser uma pessoa que ama, mas mais do que isso, antes disso, deve ser uma pessoa que se sente amada. Quantas pessoas nós temos hoje no mundo que dizem: ninguém gosta de mim, ninguém me ama, ninguém dá valor para mim. E muitas doenças, não sei se aqui agora na missa aqui presente, na catedral, ou se no Facebook que nos acompanham, ou na rádio, se tem algum médico, alguma médica, algum psicólogo, psicóloga, psiquiatra, porque se tivesse eles poderiam confirmar. Uma grande parte das doenças da humanidade vem pela carência de sentir-se amado e a capacidade de amar. São duas coisas diferentes entre si. Tem pessoas que simplesmente, ou por alguma questão que pode ter começado lá na gestação, lá na primeira infância, na adolescência, tem pessoas que parece que são impossíveis de sentirem-se amados, amadas. E a pessoa que não se sente amada por ninguém, adoece, definha e por fim prefere morrer do que continuar sem sentido de viver. Coincidentemente, nesse ano, esse evangelho, essa segunda leitura, essa primeira leitura que eu já vou falar, coincidem com o Dia das Mães. O Dia das Mães sempre é simbolizado no amor, mas não é só a mãe que ama, o pai que ama. O seu filho, a sua filha, deveriam ter começado a ser amados, ou devem ser começado a ser amados antes da concepção. E aí entra o pecado da violência sexual, do estupro e de tantas outras coisas. Quando filhos são gerados na violência, na agressividade, ao invés de serem gerados, pensados, sonhados, desejados, como frutos do amor de um homem, de uma mulher, de um homem. E isso acontece porque a iniciativa de amar é de Deus. E de Deus nós viemos. E só podemos ir a Deus, amar a Deus, quando nós
nos sentimos amados e temos capacidade de amar as outras pessoas. O que eu vos ordeno, o que eu vos mando, diz Jesus: amai-vos uns aos outros. Nós vivemos no Brasil, mas não só no Brasil, nós vivemos no mundo inteiro uma cultura de ódio, de polarização, seja por causa de religiões, seja por causa de nacionalidades, seja por causa de políticas nacionais ou internacionais em todos os países. Já faz algumas décadas que parece que o outro sempre é uma ameaça para nós, seja como pessoa individual, seja como grupo, seja como nação. O outro é nosso irmão, o outro é nossa irmã. Não devem ser uma ameaça para nós. Mas isso também acontece quando existe uma gravidez de um segundo, de um terceiro filho. Muitas vezes esse segundo, terceiro filho, quando vê a sua mãe gestante, começa a sentir que ele vai ficar de lado. Então, quando isso não é trabalhado, isso começa a causar muitos traumas que muitos carregam o resto da vida. E isso acontece coletivamente entre grupos. Isso aconteceu na primeira leitura. Os judeus achavam que eram os únicos amados por Deus, que só eles pertenciam a Deus, só eles tinham direito a acesso a Deus. E Pedro, São Pedro, o apóstolo, o primeiro papa, aquele que Jesus escolheu para depois da ressurreição continuar a obra de Jesus, Pedro é chamado para ir na casa de Cornélio. Isso nós ouvimos. Mas quem é Cornélio? Cornélio é um homem muito importante, mas ele é pagão, ele é romano, e os pagãos adoravam muitos outros deuses. Pedro é quase expulso da igreja por alguns fanáticos que achavam que só eles podiam receber os apóstolos. Quando Pedro diz: eu vou à casa de Cornélio porque Deus me mandou, os outros discípulos de Jesus, hoje a gente diria os outros cristãos e cristãs, começaram a criticar Pedro, o escolhido de Jesus para presidir a comunidade. Você não pode ir na casa de um homem impuro, pecador, ele não é dos nossos. Como você vai entrar na casa de quem não é do nosso grupo, da nossa religião, da nossa crença? E nós ouvimos o texto de hoje, e Pedro diz: eu tenho que ir. Deus está me mandando também entrar na casa de quem não é do nosso grupo, de quem não é da nossa igreja, de quem não é da nossa religião, porque Deus é amor, e Deus ama também sem distinção. Está escrito nos Atos dos Apóstolos, deixa nós olhar certinho o versículo, porque isso está se repetindo hoje em dia. Pedro disse no capítulo 10 dos Atos dos Apóstolos, versículo 14, depois que todos se reuniram para criticar a atitude de Pedro de ir aos outros, Pedro diz no versículo 10, aliás no versículo 34 do capítulo 10, então Pedro tomou a palavra e disse: de fato, eu estou compreendendo que Deus não faz distinção entre as pessoas. Eu estou compreendendo que Deus não faz distinção entre as pessoas. Pelo contrário, Ele aceita quem o teme e pratica a justiça, qualquer que seja a nação a que pertença. E depois segue o texto que Pedro ainda estava falando, quando o Espírito Santo, assim como desceu sobre os apóstolos, desceu sobre Cornélio e a sua casa. E então Pedro conclui dizendo:
como nós podemos negar? Como podemos negar o batismo, a entrada nas casas deles, se eles recebem o Espírito Santo do mesmo jeito que nós? Porque Deus não faz distinção entre as nações, entre os credos, entre as pessoas, porque Deus é pai e mãe de todo ser humano. Não tem um ser humano que não seja filho ou filha de Deus, porque Deus é amor. E a iniciativa desse amor é de Deus. Por isso no Evangelho, voltando ao Evangelho que fala do amor, Jesus diz: não fostes vós que me escolhestes, fui eu que escolhi a vós. A iniciativa do amor é de Deus. Nós só podemos amar porque Deus nos amou primeiro. Portanto, que nós possamos hoje, mais uma vez, pedir que no mundo inteiro as guerras, que são a negação do amor, parem. Que as violências parem. Que nas internets, nas redes sociais, nos Facebooks, nos WhatsApp, nos Instagram, não sei, em tantas formas de rede, o que mais se semeia é matar, é violentar. E aí nós temos as tragédias dessa semana aqui no nosso estado de Saudades. Esse rapaz não aprendeu isso do pai e da mãe. Tem semeadores do ódio, da violência, da guerra, da destruição do outro, porque a humanidade perdeu a capacidade de sentir-se amada e, em consequência, de amar. Quando o amor sai pela porta, o ódio, a violência entra por todas as janelas, pelos telhados, e invade todas as casas, todas as famílias, todos os corações. Isso nós estamos sentindo no Brasil. Olha o Rio de Janeiro. Mas não é só o Rio, mas nessa semana, quase 30, numa chacina só. Onde vai parar esse derramamento do sangue, da vida humana? Porque nós perdemos o sentido da vida quando perdemos o sentido do amor. A morte entra quando o amor cessa. Amém.